Louvado seja o Senhor. Pai, te agradecemos por esta sessão. Obrigado pela sua palavra, que tragas fé, fortaleza, poder, força. Oramos, Senhor, que a pregação desta palavra possa trazer fé, vida e poder em cada vida agora, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que a obra que o Senhor nos deu para fazer, iremos fazer sem fraqueza, e sem barreira, e sem compromisso. Senhor, é a virtude vencedora de soldados do concerto antigo possa trazer estes soldados de Cristo agora, em nome de Jesus. Perpetua o seu trabalho nos seus corações. Em nome poderoso de Jesus oramos. Josué 11. Josué 11, versículo 1, versículo 3, e agora de ler o versículo 3. Versículo 15. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nem uma só palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. O Senhor ordenou Josué. O Senhor é um Senhor eterno, é o Todo-Poderoso, é o mesmo de geração em geração. Ele não muda. Mesmo que Moisés já tenha morrido agora, neste tempo, Josué, ele que estava na frente da batalha e vitória do povo de Deus, Josué, ele não negou aquilo que foi dado por Moisés. Ele soube que Moisés morreu, mas Deus não morre. Deus vive para sempre. E ele diz: eu sou o Senhor e não mudo, sou Deus, não mudo. O facto de Moisés ter passado não afeta o mandamento de Deus. A morte de qualquer um não afeta a comissão do Senhor. A morte, Deus já mencionou isto no tempo de Abraão, que ele daria a terra aos amoritas, para os filhos de Israel. Abraão morreu, aquela comissão permaneceu. Isaac morreu, também Jacob morreu, mas a comissão ainda continua. Todas as cabeças, os cabeças das tribos de Israel, todos esses morreram, mas a comissão continuou, permaneceu. É assim que a comissão também continua. O mandamento permanece. O nosso cometimento e a consagração também deve permanecer. Olha para isto. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Ele estava lá quando Moisés estava. E Moisés morreu e também fez o Josué. Foi sepultado, não está presente conosco, mas fez também Josué. Nem uma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Estamos a olhar para a rendição absoluta e consagração total para a comissão restante. Eles fizeram muito, mas ainda tem algo para nós, ainda muito permanece. E nesta
comissão ainda falta para cumprir-se e para ir-se além, para ir àquela comissão que ficou, aquela rendição total, absoluta, e a consagração original, inteira consagração, deve continuar. É a mensagem para todos nós a este tempo. As pessoas que podem dizer, eu estou a sentir, que estou a expressar, não é total integração. Eles vão dizer, não, este não é o tempo quando nós começamos a igreja. Algumas pessoas dizem, não, nós não tínhamos nascido naquele ano 1973. Agora é a geração de novas pessoas, agora nós iremos continuar. Mesmo que as pessoas gostem isto ou não, nós temos que passar nas nossas mãos. Iremos fazer isso da nossa maneira. Isso não é escritural, não é espiritual. Isso não é celestial. Isso não é de Deus, e Deus não irá suportar isso, não irá ajudar a isso. Em 1973, 2023, 2040 ou 50, se Jesus ainda continuar a mesma rendição absoluta, a mesma consagração inteira para a comissão restante. Vamos dividir a mensagem em três partes. A primeira, Jabim e seus companheiros correram para o julgamento iminente. 2. Josué, com a sua consagração, levantou-se para um lugar sem condenação, para o Senhor sem... Número 3 é a justificação da continuidade e em alcançar com irrepreensíveis e co-herdeiros. Primeiro, Jabim e seus companheiros, eles conspiraram, correram para o julgamento iminente. Josué, capítulo 11, no versículo 1, diz assim: e sucedeu depois disso que, ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jababe, rei de Madom, e ao rei de Simron, e ao rei de Aksaf. Sucedeu depois disso que, ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jabás, rei de Madom, e ao rei de Simron, e ao rei de Aksaf. E no versículo 3. E ao cananeu do Oriente e do Ocidente, e ao Amorreu, e ao Eteu, e ao Perizeu, e ao Jebuseu nas montanhas, e ao Eveu, ao pé de Hermon, na terra de Mispá. No versículo 4. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Eles ouviram o que aconteceu. Jericó foi tomado, Ai foi derrotado, os filhos de Israel estão marchando. Eles estavam tendo vitória. Então Jabim decidiu que ele podia fazer uma configuração com muitos amigos que podiam parar esse Josué. Pensa sobre isso. Se Josué veio com a ideia concebida
E se eu acordasse de manhã e dissesse, eu vou levantar um exército e vou levantar nesses territórios, vou destruí-los e lhes derrotar, e se Josué tivesse decidido acordar de manhã e dizer, este é o meu próprio movimento que eu vou fazer, Jabim e seu companheiro iriam se levantar, iriam lhe puxar para baixo, podiam lhe destruir, mas Josué, depois da morte de Moisés, ele não fez nada. E Deus, o Todo-Poderoso do céu, disse, o tempo para cumprir tudo que eu disse a Abraão, porque por causa da iniquidade, o copo da iniquidade dos amorreus já está cheio. Josué, você é o homem da hora, do momento. Moisés, meu servo, já morreu. Levanta-te e vá à terra que eu já dei. Dei-te tudo. Porque veio de Deus. Não pode lutar com isso. Para que não esteja lutando contra Deus. Jabim, ele fez o maior erro da sua vida. Vamos dividir esta mensagem em 3 partes. A primeira, a agressão de Jabim contra o Deus, o Todo-Poderoso. A agressão de Jabim contra o Todo-Poderoso. 2, a certeza de Jeová contra todos os adversários. A certeza de Jeová contra todos os adversários. O número 3, a ajuda de Josué para avançar. Primeiro, a agressão de Jabim contra o Todo-Poderoso. Já lemos Josué capítulo 11, no versículo 1 até 4, agora vamos ver o versículo 5. E todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. A agressão. Eles querem lutar contra Israel. Sabe, isso não é real. Eles iam lutar contra o Todo-Poderoso, contra o Criador, contra o poder supremo no céu e na terra. Eles não eram os primeiros para poder carregar as armas contra o Todo-Poderoso, mas todo aquele que sempre carrega armas contra o Todo-Poderoso sempre foi derrotado. Não se junte aos errados. Números 16, no versículo 11. Números 16, 11. Assim tu e todo o teu grupo estás contra o Senhor. E Arã, quem é ele que murmureis contra ele? Isto não é contra Arão, não é contra Moisés, não é contra Josué, isto é contra o Senhor, o Todo-Poderoso. Ele diz-nos, 2 de Crônicas, capítulo 13, 2 de Crônicas 13, 12. E eis que Deus está conosco à nossa frente, como também aos seus sacerdotes, tocando com as trombetas para dar alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Se o seu projeto está sendo feito, é um projeto que Deus já ordenou. Se o trabalho está sendo feito e é uma obra do Todo-Poderoso que ordenou, se a comissão está sendo tomada, e se a comissão que o próprio Salvador, Redentor,
que ele comissionou e indicou: não luteis nessa maneira. Porque qualquer agressão, qualquer poder, qualquer exército lutando contra isso, o plano de Deus, está lutando contra o Todo-Poderoso. Não irá prosperar. Salmos 2. Salmos 2. Diz-nos o seguinte: os reis da terra se levantam e os governadores consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Não é contra o homem, é contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, no versículo 3, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Versículo 4, aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor o Senhor zombará deles. No versículo 5, então lhes fará na sua ira e no seu furor os turbará. No versículo 6, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. No versículo 7, proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. No versículo 8, pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por sua possessão. Entendes aqui? Alguns rabis judeus diziam que o amor de Deus só fosse para os judeus, que ao evangelho da graça eles pensaram que está vindo no reino. Eles sabiam acerca do reino, eles sabiam que o reino era somente para os judeus, mas não. Deus, ele mesmo, ele já disse que ele daria ao filho, o filho indicado, o filho ungido, o filho aprovado, ele o daria todos os gentios para a sua herança. Os gentios estavam feitos para serem salvos e virem para o reino. E ele daria ao filho, o Salvador, para todas as partes da terra, para a sua possessão. No versículo 9, tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Jabim e seus companheiros e toda a sua confederação das pessoas que se levantaram como adversários contra o Todo-Poderoso, eles foram quebrados como se fosse um vaso. Eles foram derrotados por causa da sua agressão que estava contra o Todo-Poderoso. Veja o número 2. Número 2. A certeza de Jeová contra todos os adversários. Jeová, o Deus do céu, o nosso Criador, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que tem o plano e não há outro plano, aquele que tem o projeto e não pode haver outro projeto, aquele que tem a comissão e não terá outra comissão, aquele e somente ele, Cristo, o Salvador, o comandante em chefe, o capitão da nossa salvação, aquele que tem que ser feito, é o único, solitário, único, indispensável que deve ser feito na terra. Não há outro projeto, não há outro plano que pode chegar próximo em competição ou comparação. Então, Jeová tem a certeza que todos os adversários contra aquela comissão serão espalhados e derrotados.
nos seus dias e nos nossos dias. Dá-me um bom amém. Josué capítulo 11. Estamos a vendo versículo 6. O Senhor disse a Josué: não temas por causa deles. São muitos, são determinados, são sérios, são agressivos. Não temas diante deles, porque amanhã, e esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarreterás, e os seus carros queimarás a fogo. Esses agressores, esses adversários, eles juntaram todo o povo junto, e os reis, e tinham que juntar, se querem se juntar, e se eu estivesse lá, eu ia dizer um por um, ia sussurrar nos seus olhos, dizer, não se juntem, porque todo o exército, toda a confederação vai ser destruído. E quando são destruídos, e não morreram ali, saírem da terra somente, e vão também para o fogo, do lago de fogo. Não se juntem, não se juntem. Agora nós estamos a dar a certeza a todos, a todo o poder, todos os principados que lutam contra Todo-Poderoso. Não somente se fazem como adversários do Todo-Poderoso, aqueles que se fazem eles mesmos conspiradores contra o progresso da grande comissão, eles vão ser derrotados, serão destruídos. Não se junte a conspiradores, porque a esta hora amanhã eles vão terminar, vão ser acabados. Se você não será acabado com os descrentes, a sua vida é preciosa, o seu plano, progresso é maravilhoso. Não junta-se à conspiração adversários e se destruir a si mesmo antes do seu tempo. Você não irá morrer a morte dos teus inimigos. A morte dos teus inimigos. Veja o versículo 7. Versículo 7. E Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom. E atacou-os de repente. No versículo 8. No versículo 8. E o Senhor os deu nas mãos de Israel. E eles fugiram e os perseguiram até a grande Sidom. E até Misrefote, Maim. E até ao vale de Mispá, ao oriente. Feriram até não lhes deixarem nenhum. Até que não fizeram o quê? Não lhes deixou nenhum. Todos aqueles que vieram com a confederação contra o plano de Deus, através de Josué, para possuir a terra. Todas aquelas pessoas vai ser pena para eles, porque eles juntaram-se e como se estivessem ou fazendo, planificando o plano contra o pecado em tudo, esquecem a família, entregam-se à confederação, foram todos espalhados. Isso vai acontecer. Olha para Lucas 19. Sabe, as pessoas que falem do amor de Deus, do amor de Cristo, o amor da nova dispensação, e pensam que a nova dispensação vai permitir conspiradores, agressores, aquelas pessoas que lutam contra Cristo, o Rei, para que o que o Pai o colocou. Veja isso para o Novo Testamento. Lucas capítulo 19, no versículo 14. Lucas 19, 14. Mas os seus concidadãos odiaram-no. Eles
Eles odiaram-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Então eles fizeram como os filhos de Israel, este de Nazaré, aquele que faz maravilhas aqui de Nazaré, chamavam Cristo, eles chamavam Messias, mas eles estão dizendo que o Salvador, mas não vamos ter esse homem reinar sobre nós. Veja no versículo 27, e quanto àqueles meus inimigos, aqueles que dizem que Cristo não reine sobre nós, ou sobre eles, são inimigos de Cristo. Aqueles que dizem, a obra do Senhor não vai ser primeira coisa, não vai ter preeminência, estes são inimigos de Deus. Aqueles que conspiram juntos e dizem, grande comissão, esquece sobre isso. Há outras coisas mais importantes do que a grande comissão de Cristo. Esses são inimigos de Cristo, do Senhor. E no tempo final, o Senhor virá, ele dirá, enquanto aqueles são meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Haverá destruição contra todos os inimigos do Evangelho, todos os inimigos da justiça, todos os inimigos da grande comissão, no dia final. Apocalipse, capítulo 19, no versículo 11. 19, 11, Apocalipse. Diz assim, eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Cristo, no cavalo, vencendo, na vitória, ele julga. Ele é um juiz, ele é um salvador, sim. É Senhor, sim. É redentor, sim. Ele perdoa, sim. Aquele que se arrepende, sim. Mas ele também é juiz. O Pai não julga a ninguém e deu todo o julgamento ao Filho. Haverá um julgamento no Novo Concerto, no Novo Testamento. Ele diz, ele faz guerra e peleja. Ele vem com a final vitória e ele vai pelejar contra as pessoas que ficam, pessoas que continuam no pecado, no mal. No versículo 12, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o seu nome, pelo qual se chama, é a palavra de Deus. 14. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. 15. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá, aquelas nações que negam submeter-se a ele, e ele as regerá com vara de ferro. Aquele é o rei do trono. As nações que não aceitam, ele diz que ele vai regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No versículo 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo:
a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. No versículo 18: para que comais a carne dos reis. A carne, os reis na conspiração, os reis na contradição, os reis que conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido. Ele diz: e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos. Todos aqueles que contradizem Deus, diz que não andam de acordo com a vontade da comissão do Senhor, livres e servos, pequenos e grandes. No versículo 19: e vi a besta e os reis, o anticristo, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que está sentado sobre o cavalo e o seu exército. No versículo 20: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com falsos milagres diabólicos, com que enganou os que receberam o sinal da besta, do anticristo, e adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. No versículo 21, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Houve julgamento em Jabim e todos seus companheiros. Haverá também julgamento hoje, e também haverá outro julgamento no fim. Número 3 aí: a assistência ou ajuda de Josué para avançar. O Senhor chamou Josué. Isso foi muito bom, que todos aqueles homens militares em Israel seguiram a ele, ajudaram a ele. Foi bom para Josué, para eles e para Israel. Então, ele teve ajuda humana e também ajuda divina. Josué 11, no versículo 11. Josué 11, 11. E todos que ele estavam, é no versículo, era versículo 7, agora estamos a ler o versículo 9. E fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. E fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Ele não deixou aqueles reis. Sim, destruiu. Por quê? Isso não é cruel, mas o Senhor mandou. Ele não destruiu todos os conspiradores. Sim, destruiu. Por quê? Por que você não teve misericórdia para eles? Mas o Senhor disse: não manifestamos amor acima de Deus, acima do Salvador. Aquilo que Ele diz, faremos. E se Ele disser, o pecador, o apostatado, não vai lhe servir, porque não aceita nada do apostatado, é aquilo que fazemos. Se o Senhor diz no ministério, na obra do Senhor, no serviço do Senhor, fazemos assim como o Senhor, Ele diz-nos. Por quê? Lutamos contra o pecado. Lutamos contra Satanás. Por quê? Porque lutamos contra
o espírito que habita nos filhos da desobediência. Por quê? Lutamos contra a batalha do Senhor e faremos assim como o Senhor, Ele nos diz. E Josué fez como o Senhor lhe dissera. E os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou a fogo. Eu oro que todos de nós, filhos de Deus e povo que serve ao Senhor, iremos fazer exatamente o que o Senhor nos manda fazer em nome de Jesus. Sem medo, sem favor. Josué e a sua ajuda para o avanço. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, 27. Ele diz: mas há uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Ponto número 2 agora. Ponto número 2. Estamos olhando para Josué com sua consagração, se levantando, marchando para o Jesus irrepreensível. Hebreus mesmo que Cristo ainda não tinha vindo, mas ele apareceu a eles viram o capitão com a espada levantada. E ele foi a ele disse: você é de um dos nós ou nosso adversário? E ele disse: eu sou o capitão dos exércitos do Senhor. Esse é Jesus, em pré-encarnação, antes de ele vir para esta terra. E Josué reconheceu, e por isso agora ele teve a consagração, se levantando através da consagração de Jesus, que também ainda estaria a caminho de vir. Josué capítulo 11, no versículo 15. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nem uma palavra, nem uma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. No Antigo Testamento, Josué fez tudo que ele foi, o seu mestre Moisés, ele tinha ordenado. Ele não deixou nada. Agora vamos para o Novo Testamento, João, capítulo 8, e ouvirmos ao nosso mestre, Jesus, o justificador, Jesus, aquele que nos traz no reino para a nossa salvação. Vamos ver, já vimos Josué, vamos ver Jesus. Jesus disse a eles, isso é João 8, no versículo, ele disse, Jesus: quando ele tiver levantado o Filho do Homem, sabereis que eu sou, e não faço nada por mim mesmo. Esse é o mestre, esse é o Messias. Este é João 8, 28, 29. Esse é o justo, este é o sacrifício final, que sacrificou-se a si mesmo completamente, inteiramente, para que nós possamos ser salvos. Ele disse, nós saberemos que ele não fez nada por si mesmo, mas como meu Pai me ensinou, falo tudo isto. No versículo 29, e aquele que me enviou está comigo. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre. Não às vezes, porque faço sempre. Não ocasionalmente. Eu faço sempre o que lhe agrada. Essa é a vida que deve ser. Essa é a vida que deve ser levada. E é a vida que Enoque viveu, que ele depois foi
raptado. Então, se você deixa de fazer a vida correta e começar a fazer sua coisa pessoal, de uma maneira de vontade de Deus, vontade própria, você vai perder. Você não está seguindo a Cristo. Mas, se chega a Cristo, Cristo ele disse, eu faço sempre o que lhe agrada. Vou dividir isso em 3 partes. Primeira, a soberania absoluta para o comando executivo de Jeová. A soberania absoluta e o comando executivo de Jeová. 2. A entrega absoluta e consagração de Josué. 3. A submissão absoluta e a explícita conformidade do justo. Vamos olhar para o primeiro número. Primeiro, é a soberania absoluta e o executivo comando de Jeová. Estamos voltando para Josué, capítulo 11, versículo 15. O ponto aqui é, Josué, ele considerou Deus como o mais alto, como soberano. Ele não pensou, eu sou o número 1 em Israel, Moisés já se foi, eu agora sou o homem da hora, do momento, agora. E depois, eu posso pensar sobre minha opinião, minha ideia, minha inteligência, eu posso colocar alguma coisa em lugar, mesmo que o Deus soberano não falou, e estaria a competir com Deus. Deus mandou, ordenou, então eu tomo o comando. Ele falou decreto e eu obedeço, porque eu sou o primeiro na nação. Qualquer posição que você tem, qualquer oportunidade que nós temos que estar sempre a pensar, temos sempre a reconhecer o executivo plano de Jeová e a soberania absoluta. Josué 11:15. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nem uma só palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Deuteronômio capítulo 4, 2. Deuteronômio 4, 2. Não acrescentarás a palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Você já viu essa palavra? Então, se colocar alguma coisa aí, muda. Você não pode colocar nada acima para nada. Nada. Completamente. Não coloque, não retire nada da palavra de Deus. Para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio capítulo 12, 32. Tudo o que te ordeno é coisa justificável ou não justificável. Não é uma coisa que você vai falar, porque o nosso cérebro é limitado. Nós somos tão limitados. Então, ele está falando para a nossa fé. Ele não está falando para a razão. Está falando para a fé que nós temos nele. Ele fala como autoridade final. Ele não fala de acordo com o nosso nível. Não. Ele, tudo o que eu te ordeno, observarás para fazer. Nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Atos capítulo 20. Atos 20. E como nada que seja útil deixei de vos anunciar,
e ensinar publicamente e pelas casas. Vinte e sete. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Não deixamos nada de trás. Alguma parte da palavra. Nós estamos a ensinar para observar tudo que eu tenho vos mandado. Algumas pessoas aceitam todas as coisas que mandei. Algumas pessoas rejeitam. A mesma coisa, foi tudo que eu tenho vos ordenado. Você faz a sua parte, esse é o ministério, como no ministério, e ensina tudo que Deus, Cristo já mandou. Enfatiza todas as coisas que Cristo já comandou. E se você puder, escreve isso na parede dos seus corações. Eles se rejeitaram ou aceitaram, não é o seu negócio. Tudo o que Deus já te mandou. Porque eu não deixei de dar-vos todo o conselho de Deus. Número 2 agora. Número 2. A entrega absoluta e consagração inteira de Josué. Josué é o homem que tinha paixão como eu e você. É um homem que eu como tu, que tem que ter esse tempo de frio, tem um tempo de calor, que também pode ter o seu tempo de satisfação, tudo está a andar bem, é o tempo ele também podia ter. Quando as 36 pessoas foram mortas, Senhor, o que é que nós vamos fazer? O tempo de deitar-se no chão, o tempo de dizer, o que é que agora iremos fazer? Todos esses inimigos aqui, as nações que querem vir lutar contra nós, o tempo de estar em cima ou estar em baixo é o mesmo. Tudo tempo, qualquer dispensação, qualquer que seja o acontecimento ao redor e além, temos que ter a entrega completa e também a inteira consagração como de Josué. Josué 11:15. Assim que o Senhor ordenou a Moisés, seu servo, Moisés também ordenou a Josué, e fez Josué tudo que foi dito e não deixou nada, nenhuma palavra sem ser feita perante o Senhor. Tudo que o Senhor ordenou a Moisés. Nesses 50 anos, tivemos tempos diferentes, desafios. Tivemos tempos difíceis, estávamos ensinando a palavra de Deus, e uma mulher veio. E veio como se fosse uma mulher, morreu, nasceu de novo. E ela estava vivendo a vida de que significa para uma mulher, esposa, mãe, para mostrar que há uma transformação no Evangelho de Cristo. E o marido pensou, quero esta mulher na minha vida. E investigou. Quem é o pregador? Quem é o pastor? Que transformou o coração desta mulher. Esta mulher está a todo momento em doutrina, Bíblia. Então descobriu que viu aí um ofensor, é o próprio pregador. Então teve mensagem e foi para a polícia e disse: vamos tirar este pecador deste lugar. Vamos deixar ele deixar a minha esposa, porque nem sabia que era a esposa estava vindo à igreja, ouvindo a palavra de Deus e vivendo através da palavra. Mas eles disseram. Então foram lá, estavam a te chamar lá na esquadra. Chamei o irmão Simão e eles disseram. Então
que era uma pessoa de segurança dele. Eles estavam a chamar para a polícia. Então foi lá para o policiais ali sentado e o marido da mulher também sentado. E disseram, sentam. Por que você veio? O homem disse, minha esposa está vindo à tua igreja. Disse, é boa informação, não sabia. Mas ela mudou. A sua vida não é a mesma que eu quero. Aqui, o homem era polícia. E tinha também outros policiais aí. E disseram, diga a minha mulher para deixar a tua igreja, para não voltar mais para a tua igreja. Porque eu, o marido, não quero esta mulher vindo para a igreja bíblica. Eu disse, está tudo bem, não estamos a ir profundo. Eu olhei para eles todos e eu disse, é isso que você me chamou aqui na esquadra? Disse, sim, é isso mesmo. Eu disse, você é um policial. Você conhece a lei do país e você sabe que há liberdade de religião. Então, a sua esposa está vindo para a minha igreja e será que sou eu que vou lhe levar na tua casa? É isso que você me chamou aqui. Você me chamou aqui sem saber a Constituição em que você opera. Disse que tá bom, tá tudo bem. Você é um homem policial. Você não pode controlar a sua esposa e agora está chamando a mim para eu fazer o seu trabalho, controlar sua mulher para ti. Ele disse, me desculpa. Desculpa, tá bom, tá tudo bem. Então eu me levantei e eu disse, liberdade de religião, lembra? Eu disse, controla bem a sua família, não chame mais aqui para eu resolver, para controlar a tua família. E aquela mulher continuou na igreja. Não mudamos a doutrina, porque o policial me chamou. Não, porque a investigação disto, investigação aquilo ali. A palavra de Deus permanece sempre a mesma. Não podemos e não poderemos mudar a palavra de Deus. O que Ele disse para fazer é aquilo para fazermos todos os dias da nossa vida. Josué capítulo 1, no versículo 7. Josué 1, 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Temos a entrega total e consagração completa na palavra e no caminho do Senhor. No versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. No versículo 9, não te mandei eu, o Todo-Poderoso Deus do céu e da terra, eu, o Criador de todo o universo, não te mandei eu, o Mestre de homens e anjos, eu, o Eterno, e não sou eu que te mandei. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. 3. Estamos olhando para o número 3 agora. A absoluta submissão, a submissão absoluta e a explícita conformidade com o justo. Se você está justificado
e perdoar, se nos libertou, se Ele já quebrou as correntes que nos amarravam nas nossas pernas, na nossa personalidade antes, e nos tirou de tudo aquilo que nos puxavam para aqui e para lá antes, não temos mais lembranças, não temos ainda, não temos forças, nem espinha dorsal. Tudo aquilo que eles querem, tudo aquilo que eles desejavam, faziam. E estavam admirados. Como essa forma? É Jesus, ainda sabe? Será que Jesus é o meu Senhor? Será que tenho fé? Será que sou fiel a Ele? Para que qualquer coisa que dizem, tomamos isto e vira para aquele lado, vira daquele lado, vira para aquele lado, e não há uma submissão total ao Senhor, e não há conformidade explícita ao Senhor pelo justo. Então eles estão tirando a oposição da autoridade do Todo-Poderoso na nossa vida. Já chega. Agora, o justo, o justificador, que justifica o povo de Deus, nós vamos para nos rendermos e entregar a submissão ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sem cansarmos, sem fugirmos e sermos errantes, mas não seremos cansados. Mas agora, andávamos correndo para aquele lado, mas perdemos a nossa mente. Enquanto terminamos aquilo, e alguém está te puxando para lá, correndo para lá, você sendo um errante. Mas o Senhor te disse para fazer, o Senhor te mandou para pregar. Não há liberdade de pregar isso. Está aqui de um lado para outro. E nós sabemos que não é a obra do Senhor. Esta não é a vontade do Senhor. E dissemos, os meus anos da consagração anterior, os meus anos de conformidade pelas pessoas que me ajudaram a crescer, escritores, autores dos livros do Testamento Antigo, dos livros do Novo Testamento, o modelo, o padrão, o exemplo, algo perfeito que eu vi e eu me entreguei, rendi a minha vida. Existem forças que estão puxando ali, juntando ali, virando para lá, virando para lá, e não podemos fazer o que nós juramos no Senhor, a não ser que o Senhor venha e dizer, não tens a paz da mente se você está dependendo daquelas consagrações dos anos passados. Diz a ti que este é o caminho de andar. Meu amigo, estudante, é tarde. Eu já tomei a minha boca, como Jefté, ao Senhor, e não voltarei para trás. Onde estás? Você não voltará para trás. A submissão absoluta e conformidade explícita do justo. 2 de Samuel, capítulo 15, 15. Leia este versículo várias vezes e medite neste versículo. Então o servo do rei disseram ao rei, eis que aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso Senhor. Então esta é a aplicação do justo e é o justificador, o salvo para o salvador, do santificado para o santificador, porque ele diz, ele santificou, o santificado e o santificador são de um. E você veio e você diz, eis os teus servos, estão prontos para fazer tudo quanto determinar o rei nosso Senhor.
o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai ajudar-nos para que não possamos olhar para outras coisas e ninguém ou a outra autoridade na nossa vida, a não ser aquilo que o Senhor nos manda para fazer. O ponto número 3 aí, o número 3, estamos olhando para justificação da continuidade em alcançando com irrepreensível co-herdeiro. Estamos a olhar para 3 pontos aí. O primeiro, a grande comissão continuada do antigo para o novo. 2, cometimento gracioso e corajoso do antigo, da idade antiga. 3, vamos para o número, glorioso cometimento. Primeiro, grande comissão continuada do antigo e velho. Josué capítulo 13. Estamos lendo a partir do versículo 1. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho e entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Sabe, existem pessoas que viram a Josué, conheceram a ele, como era a sua vida, quando foi ao monte, quando estava voltando, e disse: eu ouvi o som da guerra. E Moisés disse: não é o som da guerra, é o som daquelas pessoas que estão alegres, que eu estou a ouvir. Então ele estava lá como seu ministro. Josué, ele conheceu quando ele lutou contra a Amalequita, do capítulo 17 de Êxodo. E agora ele já era velho, entrado em idade, em dias. E ele disse: Josué é velho, entrado em dias. E disse-lhe o Senhor: já estás velho. Além do comentário das pessoas, o Senhor ele mesmo disse a ele: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Lembra de Josué o que eu te disse? Que você vai ir em frente às pessoas para todas as terras. Você é velho e entrado em idade, mas ele não voltou, ele não deixou a comissão. E Josué não deixou nada da comissão. E Caleb também não disse: Josué, estão a comentar na população, no povo, então estão discutindo aqui no campo. E todas as murmurações dizem: Josué já é velho e entrado em idade. E Caleb disse: entre eu e você, eu hei de fazer isto, eu posso fazer isso, passa isso a mim. Caleb não disse isso, não fez algo igual. Todos os líderes de Israel, ele disse: é Josué que Deus lhe comandou, vamos seguir a ele. Mesmo quando Todo-Poderoso disser: Josué, és velho, entrado em dias, ainda há muitíssima terra que ficou para possuir. O que eu vou fazer? Tenho que continuar a fazer. Continuo fazendo. No versículo 6. No versículo 6. Todos os habitantes nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote, Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Então somente reparta a terra em herança a Israel, como já te mandei.
Deus estava ainda falando com Josué, dizendo: o plano ainda continua, a comissão ainda continua. E disse: somente reparte a terra em herança a Israel, como já te mandei. Como te mandei, como te comissionei. Só aprendemos isso para sabermos o que o Senhor comissionou, o que o Senhor mandou. Iremos continuar a fazer. Não há competição na igreja bíblica. Não há manipulação política na igreja bíblica. Não há opinião privada e pessoal na igreja bíblica. O Senhor já mandou. O Senhor já comissionou. O Senhor sabe que és velho, entrado em dias, mas ainda vou expulsar essas pessoas perante ti. Você ainda é o mesmo que vai dividir a terra em herança para o povo possuir. O que Ele comandou, nós iremos fazer em nome de Jesus. Capítulo 18 de Josué 3. Capítulo 18, versículo 3. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes em chegares para possuir a terra que o Senhor Deus, vosso Deus, Deus dos vossos pais vos deu? Versículo 4. De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu vos envie, e eles se levantem e percorram a terra, e a demarquem segundo as suas heranças, e voltem a mim. Ele estava no controle, ele que ainda no meio de fazer a comissão, o cumprimento, a plenitude da comissão. Eles se levantaram e percorreram a terra, e a demarquem segundo as suas heranças, e voltem a mim. Para fazer a própria divisão da terra a eles. Capítulo 23, no versículo 1. Josué 23, 1. E sucedeu que, muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho, entrado em dias, a partir do versículo 13, é o que está sendo dito. Até o capítulo 23, ainda é a mesma coisa. Velho, entrado em dias. Ele continuou, você também irá continuar. Você irá continuar. E até a idade avançada, tudo que o Senhor colocou em ti, você vai cumprir em nome de Jesus. Número 2 aqui, é a coragem graciosa e o cometimento até a idade antiga, a idade velha. Corajoso até a idade velha. Cometido até a idade velha. Gracioso até a idade velha. Josué capítulo 14. 10. Josué 14, 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. Ele vai te guardar vivo. 45 anos são passados, desde que o Senhor falou pela palavra a Moisés. Falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos. Estou falando de Caleb,
ainda não... Até este dia, 85 anos, e diz, no versículo 11, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força, então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Há 45 anos, há 85, há 45 até 85, ainda continuam as mesmas forças como era antes. Agora é assim a minha força para sair e entrar. O Senhor vai fazer isso para ti. Como isso acontecerá? Para Caleb, é por causa de Êxodos 15, no versículo 26. Como que isso aconteceu? Para Caleb, é por causa de Êxodos 23, 25 e 26. Como que isso aconteceu? Para Caleb, é por causa de Deuteronômio, capítulo 7, 12 até 15. Como que isso aconteceu para Caleb? É por causa de Salmos 91, 14 até 15, até 16. O que isso aconteceu? Como isso pode acontecer conosco? Por causa de 1 de João, capítulo 2, 3 de João 2. Se você depender da palavra de Deus, viver pela palavra, então, porque tem a sua comida, a sua maná, por causa da comida dos anjos no céu, por causa de andar no deserto, que hoje nós chamamos, é um exercício. As pernas estão muito importantes, que as pernas estão andando. Os músculos, todas juntas nas pernas, o sangue, a percentagem do sangue no seu corpo, que está nos pés, estavam exercitando em todo momento, e Caleb estava andando, exercitando a comida, a dieta e as promessas de Deus na Bíblia. Ele disse, eu ainda sou o mesmo, como forte, como era a esses anos passados, até agora já era 85 anos, mas olha para o versículo 12. No versículo 12, agora pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Você será capaz. Há 50 anos você será capaz. Há 70 anos você será capaz. Há 80 anos você será capaz. Há 90 anos você será capaz. Até há 100 anos você será capaz. Nós seremos capazes. Nossos jovens serão fortes. As pessoas mais velhas serão fortes. E nós seremos capazes de lhes expulsar, como o Senhor disse. Não é o que você diz, não é o que as pessoas dizem, mas como o Senhor diz. Eu irei, eu posso, eu devo. Número 3 agora, estamos olhando para a firme e gloriosa contribuição na idade velha,
que estava ainda contribuindo, estava continuando a pregar, movendo-se de um lado para o outro, na idade velha, você vai ser frutífero ainda sendo velho em nome de Jesus. Filemão, capítulo 1, 9. Filemão 1, 9. Todavia peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Está a ver aqui? Os ministros do Velho Testamento e do Novo Testamento não eram contados. Eu agora só tenho algumas semanas agora para chegar a 70 anos, agora daqui a nada vou chegar a 70, vou reformar, quero recuperar, estou fora, quero restauração, tenho que fazer isto e aquilo, gastar os meus dias numa fonte, ali tomar aí um ar fresco. Não, essas pessoas não pensavam assim. Olha para Paulo aqui, o velho, ainda continua escrevendo, continuando andando pelas perseguições, continuando fazendo a obra de Deus, como fez nos anos primórdios. Ele continua fazendo nos anos derradeiros. Nós também continuaremos. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse 1, no versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Até o seu servo João. Este é o mesmo João que estava deitado no peito do Senhor Jesus quando ele disse: Pedro, siga-me. E Pedro disse, estava seguindo, e viu João vindo também, ele seguindo. E Pedro perguntou: Jesus, você não chamou a João, mas ele está nos seguindo. O que ele vai fazer? Ele disse, deixa, não te preocupes, não é seu negócio isso. Se eu desejar que ele fique até eu voltar, o que isso vai ser para ti? Você siga-me. E Deus tinha um trabalho específico para João, até a idade velha. A este tempo, quando ele escreveu o livro de Revelação, ele tinha 95, 96 anos. E mesmo assim, continuava a pregar. 95, continuava a escrever. 95, continuava orando. 95 anos, ainda continuava a receber revelação, que é para distribuir para as 7 igrejas de Ásia Menor. Veja capítulo 10 de Apocalipse, no versículo 7. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas e seus servos. No versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido, esse é o João, em 95, 96, ouvindo, tornou a falar comigo, disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. No versículo 9, eu fui ao anjo, eu fui com 95, 96 e dizendo-me: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo no seu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Há 95 anos, a palavra do Senhor vai ser doce na sua boca se você falar. No versículo 10 agora. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o.
E na minha boca era doce como mel. Nos 95, 96 anos, a minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Versículo 11. A 95 anos de idade, 96, a idade velha, e disse-me: importa que profetizes outra vez. Você não pode retirar-se, não pode sentar, você não pode deixar ir, você não pode desistir, você não pode entregar-se às fraquezas dos velhos, mas profetiza outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Eventualmente, João foi, e agora foi dado a ti o tempo. Agora é a palavra, foi dada a ti, a revelação foi dada a ti. Sendo dado isto tudo pela graça nos tempos da idade velha, você vai ter nova revelação, nova força na idade velha. Mesmo Moisés, o antigo concerto, ele teve 120 anos. Josué, no antigo concerto, ele teve 110 anos. Novo concerto, vão ser coisas melhores e que vai acontecer no que aconteceu com eles. Amém. Vamos nos levantar e dizermos ao Senhor: coisas melhores, maiores coisas, a manifestação divina do Senhor enviando e dando a nós. Não iremos desistir, não iremos nos entregar às coisas da idade. Josué, és velho e entrado em dias. Mas mesmo assim, continuando a marchar, fale ao Senhor a entrega absoluta, agora e para sempre. Entrega o talento, força, habilidades, treinamento, habilidades. Não há um outro lado que, sendo bom, usando os seus talentos, a não Rei dos Reis, no reino de Deus, para a expansão do Evangelho do Reino. Não há outro lugar, não há melhor lugar que você pode usar e gastar o treino, a força que você tem, a habilidade e a força que você tem, a entrega absoluta ao Senhor. A consagração inteira. O que é que te faz? O que é que te faz? Deixa-me que eu fico longe. Não, agora não vou continuar. Por que é que você lutas com o capitão da sua salvação, com o seu comandante Cristo? O tal fulano fez isso, o tal fulano disse isso. É por isso que não há inteira consagração e você está retaliando Cristo. Quem é o homem? O homem pequeno, mulher pequena. Já fez alguma coisa contra ti e você vai envergonhar de agir dessa maneira? Tome de novo a tua consagração, a completa, total, completa, cheia, e traga ao Senhor para a parte que resta na comissão. O Senhor, o povo, querem ainda ouvir o Evangelho. Mais nações que ainda precisam ouvir
o tocar das boas novas, a palavra de salvação. Entrega ao Senhor, saia no meio dos conspiradores que querem impedir o marchar para frente, para o campo da evangelização. Podem ser agressivos, ou pode haver confrontação agressiva, mas não é a sua porção. Junta-te aos certos que estão com certeza do Senhor, como Josué, e dizer: Senhor, eu venho. Toda a minha alma, toda a minha força, todo o meu poder, eu venho. Faça alguma coisa. Mais do que você já fez antes no reino. Temos a certeza e iremos avançar. Continue. Falar claramente. Encare os inimigos. Mova-te. Marche para frente. Que nada possa retardar o seu progresso no trabalho que nos chamou o Senhor para fazer. Levanta-te, marche para frente. Jesus, o perfeito, aceite a soberania absoluta do Todo-Poderoso. É fútil, é perder tempo lutando contra a soberania do Todo-Poderoso. É fútil, é fútil. Mas marche com a total submissão para a absoluta soberania de Jeová. Estávamos a falar da entrega absoluta ao Senhor. Vamos buscar o seu serviço, a sua submissão, o seu trabalho, sua obediência. Estás chamado para fazer algo, mesmo sentindo cansado, faça, e vai ver aquela virtude da entrega completa e a consagração inteira. Assim que seguirmos o Cordeiro, o leão do Cordeiro do tribo de Judá, seguirmos a liderança, vamos demonstrar e buscarmos a submissão completa. Sem covardia, sem críticas, sem contradições, sem compromisso, mas seguiremos em submissão absoluta e conformidade explícita do justo que devem manifestar. Nada fazemos com as políticas mundanas. Estamos a envelhecer,
mas sim o mesmo caminho que Deus falou a Josué nos seus anos primórdios, quando ele envelheceu e entrado em idade. Da mesma forma, o Todo-Poderoso continuou a falar com ele. Vamos ouvir a palavra de Deus, que permita que ele fale e nós vamos seguir. Não pensa que agora vai ser... quer descansar, porque você agora é velho. E você começou a palavra de Deus mas bem firme, mas agora tens que encurtar a palavra porque você é velho. Não. O Senhor falou a Josué na idade velha, como falou a ele nos anos primórdios. Ele lhe mandou assim que ordenou nos anos primeiros. Ele é o ancião de dias, ele é o eterno, ele é imortal e interminável. Onde quer que estejamos, é o grande privilégio que o Pai continue a falar a nós, como filhos e filhas. Vamos graciosamente nos entregarmos. Vamos corajosamente nos entregarmos. Cometidos e entregarmos. De todo o coração nos entregarmos. Firmemente nos entregarmos. O Senhor já falou, é final. Farei, devo fazer e devo fazer. Pai, te agradecemos a essa hora, bendizemos o seu nome. Obrigado pela palavra vindo do trono da glória. Obrigado pela disponibilidade do trono da graça, que estamos vindo aqui fervorosamente buscando ajuda, buscando suporte, buscando forças e buscando a habilidade que precisamos para que possamos fazer assim que o Senhor disse. Dá-nos tudo o que precisamos para sermos obedientes à sua palavra, em nome de Jesus. A grande palavra o Senhor nos deu, dá-nos grande graça também, para que possamos fazer assim que o Senhor disse. E na obra do Senhor vai prosperar em cada mão, em nome de Jesus. Confirma o seu poder, a sua presença e o progresso em cada vida. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, oramos.